Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Hoje eu vou falar sobre um santo que ele é bem popular, muita gente gosta dele e da medalha dele. Quem é esse santo? Tá? E eu vou falar da medalha dele, com certeza, medalha de São Bento. Ó, tá? Mas antes de falar da medalha dele, óbvio que eu vou falar da história de São Bento, tá? Ele nasceu no dia 3 de março de 480 depois de Cristo em Nórcia, na Itália. Ele teve uma irmã gêmea chamada Escolástica. Nome diferente, né, dela, né? Eu nunca conheci ninguém com esse nome, tá, gente? Deve existir alguém com esse nome, com certeza, mas é muito diferente esse nome. Escolástica, irmã dele, e é irmã gêmea, e ela também seguiu a vida religiosa igual a ele. Ela foi pelo mesmo caminho, tá? Até ela é considerada santa, essa irmã dele. Mas vamos falar dele, né? De repente, um outro vídeo, não sei quando eu falo dela, tá? E ele é celebrado exatamente no dia 11 de julho, é o dia dele, tá, gente? O nome verdadeiro de São Bento é Bento de Núrcia, tá? Ele era de uma família nobre. Aos 13 anos de idade, desculpa, eu falei errado, tá? Aos 13 anos de idade, ele foi estudar em Roma, tá? Filosofia e retórica. Só que daí, com o tempo, ele se desiludiu lá em Roma, tá? Por quê? Não sei se era a criação que ele teve com os pais, tá? Que os pais eram muito rigorosos religiosamente, tipo aquelas famílias que na hora de se acordar reza, na hora de tomar café da manhã reza, na hora de almoçar reza, tá? Tudo. Aquelas famílias que tinham esse costume, essa tradição sempre de rezar. Famílias muito religiosas. Os pais dele eram assim, tá? De repente seja por isso, tá? E ele se desiludiu muito lá em Roma. Por quê? Tá? Muita gente, tá? Sabe das histórias escandalosas, né? De igrejas, né? Não só em Roma, no mundo inteiro, na Europa, né? De padres, bispos e tudo, né? História escandalosa que eu digo que de, né? Promiscuidade, essas coisas assim. Eu não preciso entrar muito em detalhes, que muita gente sabe disso, né, pessoal? E ele se desiludiu com isso. Tipo, ele pensou assim, bah, mas aqui não é lugar para ter esse tipo de baixaria. Ele na cabeça dele, né? De repente ele não estava muito errado até, né? Mas sabe como é que é? As coisas não são bem como a gente pensa, né, pessoal? Então ele se desiludiu e se retirou lá de Roma e foi daí para uma aldeia, tá? Chamada Aldeia de Álfilo, tá? Junto com a governanta dele, tá? Quando ele foi para Roma, ele não foi sozinho, ele foi acompanhado pela governanta da família. Ela acompanhou ele. E ele foi embora de lá com ela para essa aldeia aí que ele encontrou no meio do caminho, chamado de Aldeia de Álfilo, tá? E daí ele ficou morando um tempo lá e aconteceu um fato lá. O que aconteceu? Tinha um vaso de barro quebrado. Ele pegou aquele vaso e começou a orar.
a rezar, na mesma hora que ele pegou o vaso. E o vaso, de repente, não estava mais quebrado, estava inteiro, tá? E isso chamou muita atenção daquele povo daquela aldeia, tá, gente? Muita atenção mesmo. Eles ficaram, assim, surpresos com isso. Isso aí, para eles, foi um milagre, algo assim, sabe? Ele tinha um costume de benzer os objetos, até os alimentos dele, tá? Ele benzia, tá? E ele tinha esse dom, esse poder místico dele. Então, e a partir daí esse povo começou a seguir ele assim com curiosidade e veneração, tá? Assim como se ele fosse um milagreiro, algo assim, né, gente? E ele não estava gostando disso, sabe? Isso aí estava dando uma pressão nele que ele estava se sentindo desconfortável, tá, gente? Ele assim não era uma pessoa vaidosa, sabe? Vaidosa eu digo o quê? Uma pessoa que se vangloria porque tem um dom raro que a maioria das pessoas não tem. Esse dom que ele tem, a gente conta nos dedos por aí, tá? E existe pessoas assim. Sempre existiram, existem e sempre vão existir. Mas assim, são pouquíssimas, tá? Pouquíssimas que têm esse dom de benzer e fazer esses milagres que ele fazia, tá, gente? Daí, o que aconteceu? Ele saiu dessa aldeia e deixou a governanta. Ele fugiu de lá, tá? Ele fugiu, ele não gostava de ficar chamando atenção, tá? Essa história do vaso foi uma coisa que aconteceu de repente, ele nem esperava, tá? Ele não gostava de chamar atenção. Então ele fugiu e deixou a governanta lá. Ele foi embora sozinho, tá, gente? Daí ele foi para onde? Foi para Subiaco, tá? Onde daí ele viveu como eremita lá, sozinho, tá? E teve um monge que ajudava ele com alimentação, tudo, até nesse local, nessas montanhas de lá, até ir um corvo, tá? Para dar pão para ele, por incrível que pareça, um corvo. Todos os dias o corvo encontrava um pãozinho, pegava um pedacinho, levava para ele não passar fome. E tinha um monge ali, tá? E ele viveu como monge, São Bento. Tanto que São Bento é padroeiro dos monges, tá, gente? E ele foi vivendo. Daí, pelo que eu tô sabendo, ele voltou para Roma, tá? Mas não deu certo de novo, tá? Daí ele, em cerca de 30 anos dele, dos 30, ele foi chamado para dirigir uma colônia onde viviam alguns monges, tá? Só que Bento, ele era muito radical com as regras dele. Radical mesmo, ele levava muito a sério a religiosidade, tá? Muito a sério mesmo. Daí, o que aconteceu? Os monges, que já estavam ali, já não gostaram muito dessa rigidez dele, tá? Não gostaram muito. Eles não criaram uma antipatia com ele. O que aconteceu? Chegou ao ponto que botaram veneno no vinho dele para ele beber e morrer. Olha só a que ponto
chega o ser humano, só porque não concorda com o outro, né? É um absurdo isso aí, né, gente? Até hoje isso acontece. É envenenar a pessoa porque não concorda com ela, tá? Criou uma antipatia, vai envenenar, ou vai fazer feitiço, é sempre assim, né? É sempre assim. Só que é o seguinte, como ele tinha o costume de benzer as bebidas e os alimentos dele, antes dele comer, esse vinho ele fez a mesma coisa. Ele benzeu, tá? Eu vou dar um exemplo. Tá, isso aqui é água, mas vamos fazer de conta que é um vinho. Pegou aqui, benzeu, fez a oração dele e tudo. Sabe o que aconteceu? O copo estourou na mão dele. Estourou, espatifou. Ele entendeu. Ali ele viu e só tinha gente que não prestava, tá? Porque a pessoa chegar a um ponto querer envenenar a outra porque ela criou antipatia, não concorda com a pessoa, não gosta da pessoa, é porque ela não presta. Porque não justifica fazer esse tipo de coisa, tá? Ele poderia até ser, vamos ser bem sinceros, ser uma pessoa assim, né? Como os alunos falam de um professor que é muito exigente, aquela coisa toda, pessoa meio chata. Mas e daí? É motivo para fazer isso? Não é. Não presta mesmo, então. Ele pegou e foi-se embora. Ele é assim, vocês não gostam do que eu estou ensinando, das minhas exigências, eu vou me embora. E ele voltou para Subiaco. A partir daí, ele decidiu viver para sempre, tá? Lá, daí, tá? Ele decidiu viver para sempre. Daí, o que aconteceu? Em poucos anos, ele fundou, sabe quantos mosteiros depois disso? Tá? 12 mosteiros, tá? Né? Antes dele, os monges, eles viviam como eremitas solitários, isolados da sociedade, tá? Totalmente isolados assim. Mas depois que ele veio, ele organizou uma vida monástica, tá, gente? Comunitária. E os mosteiros começaram a evoluir, né? Daí florescer. Daí o que aconteceu depois disso? As famílias nobres, tá? Começaram a mandar os seus filhos a estudarem nesses mosteiros. Esses mosteiros ficaram com uma fama tão, sabe, assim, glamurosa, graças a ele, que as famílias mandavam os filhos estudarem. E assim que eu vou falar, pelo que eu sei, não iam só meninos, iam meninas também, porque a irmã dele, a Escolástica, ela fez parte também desses mosteiros, o ramo feminino daí, tá? Ela fez parte também. Ela acompanhou o São Bento, essa irmã dele. Tá? Os dois assim, os dois irmãos, né, além deles serem irmãos gêmeos, eram um em carne, né? Até, né, na vida religiosa tudo, né? Daí
eles seguiam a famosa regra de São Bento, tá? O que é essa regra de São Bento? É um livro escrito por São Bento, com as regras para a vida monástica comunitária. Daí se chama, né? Isso aí se chama Ordem dos Beneditinos ou Ordem de São Bento, tá? Que até hoje existe, tá? Esses mosteiros, hoje em dia, tem na Europa inteira e aqui na América Latina. Aqui no Brasil, pelo que eu sei, tem bastante, tá? O pessoal não comenta muito dos beneditinos, mas tem. Tem aqui no Brasil, tá, gente? Tem. E essa irmã dele seguiu essa ordem aqui também. A Ordem de São Bento, no ramo feminino, tá? E tem uma história muito curiosa dele, assim, bem estranha, tá? Mas que às vezes acontece, tá? Assim, se uma pessoa comenta, as outras vão achar que é mentira. E não é, tá, gente? Bento, ele faleceu com 66 anos. E foi assim, ele mandou os monges, né, abrirem a própria sepultura dele. E daí depois, ele de em pé com as mãos para o céu, ele faleceu. Tem comentários que ele faleceu de em pé. Tá. Agora eu não sei, é estranho, né, gente? Eu acho que ele está se segurando em alguma coisa, tá? Faleceu, tá? É uma história estranha. Eu sei de uma história real de uma conhecida minha que o pai dela faleceu de pé, tá? Por isso que eu acredito na história de São Bento falecer de pé. Só que assim, o pai dela, ele estava segurando na cadeira de em pé, conversando e tudo, e de repente ele estava quieto, parado. E ninguém estava se dando conta. Ela falou, essa minha conhecida falou, já tinham me falado, uma outra pessoa me falou, eu pensei assim, isso aí é mentira. Ela vai falecer de em pé. E ela confirmou, um tempo depois, que ele faleceu de pé, o pai dela, se segurando na cadeira. Mas mesmo assim, é muito estranho. Como é que a pessoa não cai no chão? E o pai dela tá falecido. Igual a São Bento. Estranho, né, gente? Não dá para entender, mas acontece. E daí, a irmã de São Bento faleceu no mesmo ano, tá? A Santa Escolástica. Ela faleceu no mesmo ano que ele. Também é uma história bem, né, interessante, assim, os dois eram irmãos gêmeos, tá? Olha só a história desses dois aí, dele e da irmã. Irmãos gêmeos, tá? Seguiram a mesma vida religiosa, tá? A mesma vida, tudo assim, um igual ao outro, tá? E faleceram no mesmo ano, tá?
E aí, gente? É muito... A história desse santo é bem da vida dele e tudo. E olha, isso aqui tá resumido o que eu tô falando para vocês, tá? Tem mais coisas dele, tá? Tem mais coisa deles. Mas é muito interessante a vida dele, assim, muito interessante. E ele foi canonizado no ano de 1220, tá? Como santo. Então, eu vou explicar aquelas letras ali, o que quer dizer que aquilo ali está em latim, na medalha, está em latim, tá? Eu fiz aqui um desenho, gente, não reparem, tá? Fiz um desenho bem grande, não sei se vai aparecer bem. Vamos ver. Vocês enxergam? Tá. É assim, gente. Esse Pax aqui quer dizer paz. Aqui, essa cruz aqui, que quer dizer o C, aqui, esse C quer dizer cruz, o que está escrito aqui, cruz, tá? Não, tô me confundindo. Não, é aqui, cruz do Santo Pai Bento. Essas 4 letras aqui, tá? Esse da cruz mesmo, agora eu me achei. Quer dizer, a cruz sagrada seja a minha luz, tá? E o próximo aqui que é VRS, tá? Aqui, ó, quer dizer, para trás Satanás, tá? E NSMV, nunca seduzas minha alma, tá? E esse outro aqui, SMQL, tá, gente? Tô tentando me achar aqui. Tá. Ó, aqui. Esta. São coisas que brindas, tá? E no I aqui, IVB, bebas do mesmo veneno, tá? É uma oração, tá, gente? Isso aqui é uma oração, na verdade, que tá aqui nessa medalha de São Bento, tá? Então, aqui eu vou mostrar a própria medalha mesmo. Ó, ela é linda, tá, gente? Ela é linda. Eu preferi desenhar ali para mostrar melhor, tá? Olha só como é linda. E para que serve essa medalha? Ela serve para proteger, não só com a... Assim, eu já vi pessoas falando, contra o demônio, o diabo. Tá, não é só contra isso. Ele serve para proteger contra espíritos obsessores, trevosos, até também contra a feitiçaria.
É óbvio que é aquela feitiçaria que é meia fraca, né? Agora, se é uma feitiçaria forte, mesmo tipo uma magia negra, daquelas bem forte, ele vai dar uma protegida, mas não, né, 100%. Que magia negra já a pessoa tem que tomar uma providência para ir no local de confiança para, né, desmanchar. E ele protege mesmo, tá? Aqui, eu vou mostrar aqui, eu tenho a minha medalha e uso ele, tá? É óbvio que nos outros vídeos eu não apareço com ele, porque eu sempre enfio aqui dentro. Sempre tô com ele dentro aqui. Mas eu sempre uso, e já faz mais de ano que eu uso essa medalha, e para mim é muito bom, tá? Ainda mais eu que tenho a mediunidade muito desenvolvida, tá? Então, assim, quem tem a mediunidade desenvolvida, assim, é um imã, né? Para tudo que é tipo de espírito, tá? Eu acho que é muito bom. Para mim é bom, eu me sinto muito bem, tá, gente? E assim que eu vou falar para vocês assim, eu sou médio de incorporação, nunca tinha falado nos outros vídeos, mas eu sou isso também. Então, para mim é muito bom essa medalha até para isso, tá? Porque como a gente pode incorporar um espírito bom, assim, neutro, pode incorporar um espírito trevoso. Daí é muito ruim, tá, gente? Já aconteceu comigo, tá? Eu uso isso, eu me sinto muito bem, tá, gente? E tem uma oração que é da própria medalha, que até eu vou ler para vocês, tá? Que é da medalha mesmo ali, tá? Oração da medalha de São Oração da medalha de São Bento. Tá? Eu já estava falando no nome do outro santo aí, tá? Me desculpa, gente. Tô meio nervosa. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e esperança para sempre. Amém. Então é isso, pessoal, tá? Foi muito bom fazer esse vídeo falando sobre esse santo, sobre a medalha dele, tá? Tudo de bom para vocês, tá? E fiquem com Deus, gente, tá? Um beijão e tchau.